Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, em especial nossos amados adolescentes. Estamos aqui para nós termos mais uma teleaula, a nossa aula de número 3 do primeiro trimestre de 2021, cujo título é A respeito dos dons espirituais, não sejais ignorantes. Mas antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, eu queria convidar aos nossos adolescentes e aqueles que estão assistindo essa videoaula que orassem conosco. Soberano Deus, Pai eterno, o único e verdadeiro Deus, Senhor das nossas vidas, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos mais do Senhor através da sua palavra. Pedimos agora, Pai, que teu Espírito Santo esteja conduzindo essa aula e que nós sejamos focados, Pai, para aprender mais do Senhor. Que nós venhamos ter um coração, Pai, agradecido, que nós venhamos buscar cada dia mais, Pai, os dons espirituais, não para que nós venhamos nos vangloriar, Senhor, por sermos usados por Ti, mas por nós sermos agradecidos por termos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nossas vidas, Pai, e podermos ser instrumento em Tuas mãos nessa terra. Abre, Pai, o entendimento dos nossos adolescentes e daqueles que vão assistir a teleaula, para que eles venham entender a importância, Senhor, de saber usar corretamente os dons espirituais. Pai, muito obrigado. Te pedimos para que Teu Espírito Santo, Pai, venha conduzir todos os momentos dessa aula. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Como já dissemos, o título da nossa aula é A respeito dos dons espirituais, não sejais ignorantes. Nós vamos passar para o nosso texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios 14, 4, 11. Aí eu convido aos nossos amados que estão nos assistindo para nos acompanhar com a sua Bíblia aí. Diz o seguinte a palavra de Deus: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais em que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som são flauta, seja citra, não formarem sons distintos, como se reconhecerá que se toca com a flauta ou com a citra? Ou seja, esse texto nos fala no uso correto dos dons espirituais. Então vamos prestar bem atenção a essa lição, que ela vai trazer coisas muito importantes para a nossa vida espiritual e para nós desenvolvermos os dons que o Espírito Santo distribuiu para cada um de nós. E para também nós sabermos usar corretamente esses dons para que eles possam ser úteis para o reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Então vamos continuar. O destaque do nosso texto bíblico se encontra em 1 Coríntios 12, 1, que diz o seguinte: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Ou seja, o Senhor quer nos mostrar a verdade. O Senhor quer nos mostrar como nós usarmos esses dons espirituais. O Senhor quer nos mostrar que eles estão à disposição na atualidade, a igreja de hoje, para a igreja de hoje. E quem distribui esses dons não é o homem, um passando um som para o outro, não. Quem distribui esses dons é o Espírito Santo de Deus, que distribui como Ele quer, a quem Ele quer. Mas em nenhum momento a palavra de Deus diz que nós não devemos e não podemos buscar esses dons. Os objetivos são os seguintes: compreender o conceito de dons espirituais,
classificar os dons espirituais de acordo com 1 Coríntios 12. E também incentivar os nossos alunos a buscar esses dons espirituais. Não é porque você é novo, não é porque você que é novo convertido, não é porque você que acha que é tão pequeno que não possa buscar esses dons espirituais, não. O Espírito Santo de Deus distribui a quem Ele quer e como Ele quer. Basta você estar na presença de Deus buscando. Eu gostaria, antes de começar a nossa lição propriamente dita, fazer a seguinte pergunta: os dons espirituais são habilidades humanas? As habilidades humanas e os dons espirituais são as mesmas coisas? Qual deve ser a postura daquele que recebeu um dom? Guarde essas perguntas, medite sobre elas. Habilidades humanas e dons espirituais são a mesma coisa? Qual deve ser a sua postura com o dom que Deus distribui para você? Os dons espirituais têm origem no céu, não têm origem na terra. Não são para homem se vangloriar, não são para homem se achar melhor que os outros, não. Os dons espirituais, eles são para a glória de Deus, para que o nome de Deus, para que o nome de Jesus seja edificado, seja glorificado, melhor dizendo, e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos eu e você. Qualquer atitude diferente dessa não provém de Deus. Guarde isso. E eu queria que os irmãos, que os nossos adolescentes guardassem também, que a semelhança da igreja de Corinto, a igreja atual também tem abundância dos dons espirituais. Ainda hoje é possível verificar muitas manifestações essencialmente emocionais e carnais com títulos de espirituais dentro da igreja, tais como unção de riso, unção dos 4 seres viventes, cair no espírito, autopromoção, supervalorização individualmente, supostos espirituais. Então, os dons espirituais, a semelhança da igreja de Corinto, na igreja atual, eles são em abundância. Mas também existem em abundância muitas manifestações carnais e emocionais, que muitas vezes pessoas pensam que são manifestações do Espírito Santo, e muitas vezes não. São manifestação da vaidade humana, da arrogância humana, pessoas querendo ser mais que Deus, pessoas querendo ser o Espírito Santo de Deus, distribuindo dons que muitas vezes eles nem têm. Então cuidado, vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar em 1 Coríntios 12, para nós entendermos o que realmente são os dons espirituais e quem distribui esses dons, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus. Em pleno século XXI, ainda existem pessoas que preferem não acreditar na atualidade dos dons, mas eles são reais, porque o Espírito Santo, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, para sempre será. Ele é o Espírito Santo de Deus, e ele distribui esse dom para quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. Então, basta nós estarmos em condições de receber esse dom e de buscar esse dom. O Senhor, ele sonda o meu e teu coração. Muitas vezes nós não recebemos esse dom porque nós não estamos preparados e não sabemos nem fazer o uso correto dele. Então preste atenção. Acredite, eles estão à disposição de você. Adolescente, busque os dons espirituais. Peça para Deus lhe dar a direção de como usar, da maneira correta que você precisa usar. Peça para o Espírito Santo lhe dar sabedoria para buscar esses dons espirituais e você fazer a diferença nesse mundo tenebroso. Se nós estudarmos a Bíblia Sagrada e a história da igreja, em especial a das Assembleias de Deus do Brasil, percebemos que o doador dos dons espirituais é o Espírito Santo de Deus e que continua operando, como já disse, equipando sua amada igreja com seus extraordinários dons, conforme a sua perfeita vontade, 1 Coríntios 12, 11. E não são só uma realidade do passado, os dons espirituais são atuais. E o Espírito Santo, ele
distribui, para que eu e você estejamos em condições de fazer aquilo que Deus preparou através da minha vida e para a minha vida, através da sua vida e para a sua vida. O nosso primeiro tópico diz assim: o conceito dos dons espirituais. Em primeiro lugar, devemos afirmar que os dons espirituais não devem ser confundidos com habilidades humanas herdadas ou aprendidas por meio de esforço físico. Os dons espirituais vêm do céu. Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. Não são passados de geração em geração. Não são passados de pai para filho. São distribuídos pelo Espírito Santo de Deus a quem Ele quer e como Ele quer. Eles não têm sua origem na terra, como já falamos, mas são dos céus, vêm de Deus. Não são concebidos por méritos pessoais, mas pela graça divina. Cuide disso aí. É por isso que não é algo passado de geração para geração, de pai para filho, mas sim, ele é concedido pelo Espírito Santo de Deus. Não por nosso merecimento, mas pela graça divina. É algo maravilhoso. Somente um Deus amoroso poderia fazer isso pela minha e pela sua vida. Segundo o pastor e teólogo Elianaldo Renovato, os dons espirituais são habilidades dadas a cada pessoa pelo Espírito Santo, cujo propósito é de capacitar os salvos em Cristo como membros da igreja para que esta alcance a sua missão e objetivos. Ou seja, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele nos capacita para nós fazermos esse ide do Senhor. Guarde isso é muito importante. Busque os dons espirituais para que você seja capacitado para fazer o ide do Senhor. Adolescente, você é capaz. Busque. E você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida e através da sua vida. Paulo ensina que todo crente é dotado de um dom, concedido soberanamente pelo Espírito Santo, para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Para que for útil. Não é para a sua vida. Não é para você se vangloriar, se achar melhor. Não. É para que o Espírito Santo haja através da sua vida e que muitas outras vidas sejam abençoadas através desse dom que você recebeu. Outro aspecto interessante dos dons espirituais diz respeito à sua utilização. Eles não devem ser utilizados para autopromoção. Eles não devem ser utilizados para você achar que é maior do que o seu irmão na igreja. Ele não deve ser utilizado para você achar que você é melhor que o seu pastor, é melhor que o seu professor da escola bíblica dominical, é melhor que o seu irmão de sangue, que o seu pai. Não. É para você ser usado para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. É para ser utilizado para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida e haja através da sua vida a expansão do reino de Deus. Como é possível observar, os dons espirituais são ferramentas indispensáveis à igreja de Jesus, tanto do passado como do presente. Por isso que eles são atuais, eles estão à disposição da minha vida e da sua vida. Adolescente, busque. Você vai ver o que Deus vai fazer. Busque. Peço para o Espírito Santo te dar a direção de como buscar esses dons espirituais. E você vai ser um instrumento valioso na mão do Senhor. Valorize e utilize o dom que recebeu de acordo com a boa e perfeita vontade de Deus. Peça para o Senhor qual é a direção, como Ele quer que você utilize, onde Ele quer que você utilize. E o Espírito Santo de Deus vai te revelar e você vai fazer a diferença. E vai ser instrumento para promover a edificação da igreja e o crescimento espiritual da igreja também. Não é maravilhoso? O nosso segundo tópico diz o seguinte: classificação dos dons espirituais. A lista dos novos dons espirituais, escrita em 1 Coríntios 12, 8 e 10, costumeiramente é classificada por alguns estudiosos da Bíblia em 3 categorias. Nós vamos estudar a cada uma delas. A primeira, dons de revelação, dons de poder e dons de expressão. Os dons de revelação são palavras de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento dos espíritos. Dons de poder, dom da fé, dons de cura e operação de milagres.
E tem também os dons de expressão, que é o dom de profecia, de variedades de língua e interpretação de língua, que nós vamos olhar cada um deles agora. Busque, medite em 1 Coríntios 12 e peça para Deus dar aquele dom necessário para fazer a diferença. Dons de revelação. Manifestam o profundo conhecimento de Deus acerca de todas as coisas, do seu cuidado em proteger a sua igreja das sutilezas do adversário. Deus utiliza esse dom para que você seja alertado daquilo que pode fazer com que você venha a se desviar dos propósitos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Deus Todo-Poderoso se preocupando com seres tão pequenos como eu e você. E Ele se preocupa. Por isso que a alguns Ele dá o dom de revelação através do seu Espírito Santo, para que eles venham nos alertar das astutas ciladas do nosso adversário. Por intermédio da palavra de sabedoria, Deus orienta e aconselha a sua igreja, convocando a não depender da sabedoria humana. Então Ele usa essa palavra por intermédio da palavra de sabedoria para nos alertar, para nós vivermos na dependência do Senhor e não na dependência humana. Palavra do conhecimento. O dom está relacionado às coisas que não podemos compreender por nossas faculdades intelectuais. E Paulo diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por isso nós temos que buscar os dons espirituais, para nós fazermos aquilo que o Senhor está querendo através das nossas vidas. Amém? É Deus iluminando a mente e o coração do discípulo, concedendo conhecimento que vai além do intelecto humano. Olha como Deus é especial, como Deus é amoroso, como Deus quer distribuir coisas tão maravilhosas para mim e para a tua vida. Busque, adolescente, busque os dons espirituais. Já o discernimento de espírito envolve a capacidade de distinguir a origem de uma determinada manifestação espiritual, a fim de que os espíritos enganadores não tenham espaço na igreja. Aqui eu queria fazer um parêntese. Peça para o Espírito Santo distribuir a você o dom de discernimento de espírito. Muitas vezes essas manifestações carnais, essas manifestações humanas que acontecem nas igrejas porque falta o discernimento de espírito. Muitas vezes você dá glória a Deus, aleluia, e muitas vezes é uma manifestação carnal, emocional que está acontecendo na sua frente. E você está concordando com aquela manifestação que não provém de Deus, porque lhe falta o discernimento do Espírito. Busque. Peço para o Espírito Santo derramar sobre você o dom de discernimento do Espírito. Dons de poder. Eles visam a capacitação da igreja para a proclamação do Evangelho na força e no poder do Espírito Santo. Na força e no poder do Espírito Santo, não na minha força, não na sua força. Por isso da importância de nós buscarmos os dons espirituais. O dom da fé não deve ser confundido com a fé salvífica, ou a fé como fruto do Espírito, ou a fé natural, mas como a capacidade, presta atenção, o dom da fé deve ser entendido como a capacidade espiritual para se realizar coisas que vão além da esfera natural, trazendo manifestações extraordinárias do poder de Deus. Olha como é maravilhoso. Já imaginou? Você fazer algo extraordinário, não para se vangloriar, mas para pessoas ver através da sua vida como um Deus tão poderoso age através de um ser tão pequeno e imerecedor. Amém? Os dons de curar atuam na cura da enfermidade de todos os tipos, físico, emocionais ou espirituais. Busque os dons espirituais. A operação de milagres ou maravilhas diz respeito a uma grande manifestação do poder de Deus, operando grandes mudanças não na ordem natural das coisas. No que diz respeito aos dons de expressão, eles têm por finalidade transmitir a vontade plena de Deus para orientação e exortação de seu povo. Olha que coisa especial. Dom de profecia
É a comunicação de uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, com a finalidade de edificar, exortar ou consolar a Igreja de Cristo. Entretanto, é importante que nenhuma outra profecia, além da Bíblia Sagrada, seja utilizada para guiar a igreja ou para formar a doutrina. Preste atenção, seja como os crentes de Bereia, quando eles estavam recebendo a palavra, eles pegavam e conferiam para ver se verdadeiramente era a palavra que eles estavam recebendo e não algo de homens. Faça como eles. Verifique a cada profecia, a cada coisas que vierem trazer, ditas como se fossem de Deus. Confira para ver se elas são de Deus. Dom de variedades de línguas não se pode confundir com o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, conforme nos apontam os nossos principais manuais de teologia pentecostal. Eles possuem, dentre outras finalidades, a transmissão de uma mensagem em línguas desconhecidas à igreja, razão pela qual é necessário o dom de interpretação. Porque somente uma pessoa começar a falar em línguas dentro da igreja, ela edifica a si mesma. Mas ela não está trazendo algo que possa edificar a igreja. Por isso a necessidade de se buscar o dom de interpretação. Enquanto um fala, profetizando em línguas, o outro está interpretando. Este dom tem como finalidade a interpretação de uma mensagem espiritual transmitida à igreja. Espero que vocês tenham entendido. Mas o que eu quero é que os senhores, amados adolescentes, busquem os dons espirituais. Dons de línguas e dons de profecia, para que servem? De acordo com o texto bíblico, com especial o de 1 Coríntios 14, tanto o dom de línguas quanto o dom de profecia possuem finalidades distintas, porém complementares. Ou seja, cada um deles é diferente, mas eles em si se completam. Para Paulo, falar em outras línguas deve ser acompanhado de sua interpretação, por algumas razões, como já falei. Primeiro, quem fala, fala a Deus e não aos homens. Segundo, não entende e nem é entendido, pois fala em mistério. Edifica a si mesmo e não a igreja. Constitui um sinal para os descrentes, mas também um ato de loucura para os incrédulos, dependendo da forma como é utilizado. Por isso que Paulo fala que tudo tem que ser com ordem e com decência. Por isso que nós temos que buscar a direção do Espírito Santo, buscar a direção de Deus para saber como usar os dons que Ele distribuiu para cada um de nós. Logo, para que haja edificação na igreja, é indispensável sua devida interpretação. Assim, ao expor essas questões, o apóstolo Paulo não tem em mente proibir ou inibir o uso do dom, como fica claro no versículo 39, mas instruir sobre a maneira correta de manifestá-lo num culto público. Ou seja, tudo tem que ser com ordem e decência e tem que ser direcionado e através da ação do Espírito Santo, senão são manifestações carnais, humanas e muitas vezes emocionais. Textos decorados que não edificam a igreja e que nem vêm da parte de Deus. Até porque o propósito básico das línguas estranhas, como interpretação, é adorar a Deus e encorajar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, a buscar. Olha o que diz em 1 Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. Ou seja, Paulo, ele orienta como fazer, mas ele não proíbe ao falar em línguas, mas que seja feito com interpretação também. Já a profecia, segundo o ensinamento do apóstolo, é um dom superior ao de línguas, porque quem anuncia a mensagem de Deus profetiza, fala direto às pessoas, ajudando-as, dando-lhes coragem e consolo, bem como produz convencimento do pecado, rendição e adoração a Deus. Mas nós temos que ter cuidado, pedir o dom de discernimento de espírito. Nós temos que
verificar se essa profecia está de acordo com a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados. Entretanto, é interessante observarmos a profecia não está acima do julgamento da congregação, ou seja, ela não está acima daquilo que a palavra de Deus diz. E nós temos que procurar para ver se realmente ela vem de Deus ou não. Pois o apóstolo Zetius recomenda a avaliação do conteúdo, como já falamos. Assim sendo, como corretamente evidenciou o teólogo pentecostal David Lins, as línguas servem como indicador, guarde isso aí. A língua serve como indicador, a profecia como um comunicador. As línguas chamam a atenção aos atos poderosos de Deus. A profecia conclama ao arrependimento e à fé, como a forma de corresponder aos atos poderosos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é muito especial, guardem isso. Que eu tenho certeza, se vocês buscarem os dons espirituais e guardarem isso que David Lean está dizendo, que é muito especial. As línguas chamam a atenção aos atos poderosos de Deus. A profecia conclama ao arrependimento e à fé, como uma forma de corresponder aos atos poderosos de Deus. Isso não tem preço. Deus, ele nos capacita e nos orienta a exercer aquilo que ele quer através dessa capacitação, mas acima de tudo, direcionado pelo seu Santo Espírito. Agora nós vamos recapitular, guarde no coração, tudo aquilo que nós estudamos até agora. Vamos fazer uma recapitulação. A igreja local precisa reconhecer a necessidade dos dons espirituais. Eles são necessários, bem como amadurecer a formalizar a utilização. Ou seja, eu preciso entender que os dons espirituais são atuais e que o Espírito Santo está disposto a distribuir. Mas que eu tenho que buscar esse revestimento de poder, esse dom espiritual, e tenho que pedir também a direção para exercê-los com zelo, com a finalidade de glorificar o nome de Deus através da minha vida e edificar o corpo de Cristo. O fato de alguns em nosso tempo utilizarem de forma irresponsável os dons não devem produzir em nós uma atitude de desprezo por essa capacitação espiritual. Muito pelo contrário, devemos estimular a buscá-los com zelo e praticá-los com amor. Guarde isso aí. Devemos buscar, devemos incentivar os outros adolescentes que ainda não sabem se tem ou não esses dons espirituais e orientá-los, estimulá-los a praticá-los com amor. Guardem isso. E 1 Pedro 4, 10, 11 diz algo muito especial. Guarde no seu coração. Que sejamos bons administradores dos diferentes dons recebidos da parte de Deus, utilizando o nosso dom para a glória. Para onde? Para a glória e o bem da Igreja de Cristo. Eu acredito que muitas vezes nós não recebemos esses dons espirituais. Muitas vezes nós não conseguimos entender o agir e o mover de Deus. Muitas vezes a nossa igreja não consegue ver essas manifestações dos dons espirituais. Sabe por quê? Porque nós não temos maturidade para receber isso. Eu não estou dizendo maturidade em relação à idade, mas maturidade em relação à espiritualidade. Porque nós vamos adorar o instrumento e vamos nos esquecer de quem está instrumentalizando. Então peça para Deus dar sabedoria e discernimento. E guarde isso que eu vou dizer. A humildade, Provérbios é bem claro, a humildade precede a honra. Deus, Ele quer utilizar você e quer lhe abençoar. Amém? Busque os dons espirituais. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao nosso pastor-presidente, pastor Douglas Batista, ao superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos Júnior, e a missionária de lei, que é a nossa pedagoga e coordenadora da Escola Bíblica Dominical, e a todos os amados irmãos, aos nossos amados adolescentes, e a todos aqueles que, tocados pelo Espírito Santo de Deus, vão ver esse vídeo. E que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo venha distribuir dons espirituais para cada um que assistir esse vídeo.
venha manifestar através da vida de vocês, amado adolescente, aquele que vai assistir essa teleaula, e que você seja o instrumento de Deus nessa terra. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês e agora eu os convido a orar. Pai, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Não porque saiu algo da minha boca, mas porque teu Espírito Santo, eu creio, porque a tua palavra diz que não volta vazia, falou através desse servo que não é merecedor disso, mas que pela tua misericórdia está sendo usado nessa manhã para transmitir, Pai, que os teus dons espirituais são atuais, que estão à disposição da igreja, mas que eles devem ser buscados, Pai, através do teu Espírito Santo, e que eles são, Pai, tão necessários, mas que eles são necessários para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, para a edificação do corpo de Cristo. Paizinho, agora eu te peço, Pai, derrama sobre cada um, Pai, e manifesta a tua autoridade e poder na vida de cada adolescente, de cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Que eles se sintam tocados pelo teu Espírito Santo, por esse amor imensurável, Pai, e que tua graça seja manifestada sobre a vida deles. E desejo, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos um dia abençoado, um domingo em que o Senhor possa tocar na sua vida e derramar muitas bênçãos. Clame ao Senhor pelos dons espirituais e você vai ver as maravilhas que o Espírito Santo vai fazer na sua vida e através dela. Amém? Desde já eu agradeço pela vida de cada um de vocês. E eu queria dizer que Deus ama muito você. Amém? Uma semana abençoada, um domingo muito especial para cada um. Em nome de Jesus.